Aleluias. Então, irmãos, nessa noite, quem vai estar trazendo a palavra para nós vai ser então o pastor Gilmar. Pode subir então, pastor. Para quem aí também é... Quantos anos que vocês estão em Maceió? Vai fazer 9 anos, né, então, que o pastor Gilmar, né, então ele se mudou daqui de Guaíba e foi para Maceió, né? Nós temos muitos rostos novos, né, recentes aqui. Talvez tu vai dar uma... talvez vai dar assim que meio que uma estranhada, né? Mas, chega mais perto aqui. Não sei se vocês vocês repararam a semelhança. Tá, mas o pastor Gilmar é meu pai, tá, gente? Então, ele veio estar aí com a gente aí um mês de férias, né? E hoje, então, ele vai estar trazendo a palavra, então, de Deus para os nossos corações, amém? Estenda a tua mão, vamos estar orando por ele, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida, Pai, do pastor Gilmar. Nós oramos, Deus, para que o Senhor use, Pai, a vida dele nessa noite, Pai, na sua instrumentalidade, Pai. Poderosa, Senhor Deus, que o Senhor derramou, Pai, a unção poderosa, que o Senhor, Deus, já ungiu o teu filho, Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, para que ele, Deus, com autoridade, Pai, com ousadia nessa noite, Senhor Deus, venha, Deus, se coloque como instrumento na tua presença, Senhor, para que a tua palavra, Deus, para que o teu evangelho, Deus, venha a ser pregado, Deus, e que encontre aqui nessa noite, Deus, corações férteis, ó Pai, que encontre terrenos preparados, ó Deus, para receber a boa semente, Deus, que é a tua palavra. Nós, ó Deus, oramos e abençoamos, ó Pai, a vida do pastor Gilmar, ó Pai, em nome de Jesus, para que ele seja a voz do Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus, Deus, amém e amém. Obrigado, pastor Renan. Oh glórias, oh glórias. Graça e paz, igreja, amém? É sempre bom estar aqui. Essa aqui é minha casa, né? Apesar de fazer 9 anos que eu fui para Maceió, mas sempre quando eu volto, eu me sinto em casa, porque aqui é minha casa. Muito obrigado. Então, como o pastor Renan falou, alguns rostinhos diferentes, novos, talvez muitos aí não me conheçam, né? Mas eu nasci nessa casa em 1993. Desde 1993 nós começamos a congregar, era lá na São Geraldo, né? Já faz tempo. Muitos aqui não eram nem nascidos. E agora estamos aí, com Deus nos enviando para Maceió, fazendo a obra lá. De vez em quando a gente vem para cá. O ano passado estava tudo programado para vir para cá, daí deu aquele problema da enchente, aí os voos foram cancelados, aí não teve como. Mas estamos aí agora, vamos trazer uma palavra que Deus colocou no nosso coração, amém? Vamos colocar de pé, vamos abrir a palavra de Deus. Salmo 37, 5, bem conhecido. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Podem se assentar. Essa palavra, ela é bem conhecida, acredito que todos conheçam essa palavra, né? Até mesmo os mais novinhos na fé, já deve ter alguma vez ouvido essa palavra, ou ter lido essa palavra, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então é uma palavra bastante conhecida, mas por ser bastante conhecida, muitas vezes nós lemos e continuamos, e passamos direto por ela, e não meditamos naquilo que significa essa palavra. E o que eu quero trazer nesta noite é uma meditação nesse texto, aprofundar um pouco mais o significado disso que nós acabamos de ler. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Entregar
e confiar. Amém? Quem de vocês já passou por algum problema, por uma situação, que você não se achou capaz de resolvê-lo? Aí então você entregou o problema nas mãos de Deus, essa situação nas mãos de Deus. Quem já fez isso? Amém? Veja, que colocar um determinado problema, ou uma determinada situação nas mãos de Deus, é muito comum no nosso meio, é muito comum no nosso meio, mas o texto que nós lemos diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Repita comigo: entrega o teu caminho ao Senhor. Ele não está falando de problema ou de situação. Entrega o teu caminho ao Senhor é algo mais abrangente. O nosso caminho é muito maior do que o nosso problema. Amém? Então, o nosso caminho significa a nossa vida. A nossa vida. Quando o salmista fala, entrega o teu caminho ao Senhor, ele está dizendo, entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Infelizmente tem muitas pessoas que procuram as igrejas para resolverem os seus problemas, e quando os seus problemas são resolvidos, elas vão embora, abandonam a igreja. Afinal de contas, o meu problema já está resolvido, né? Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheci muitas, ao longo de muitos anos. Eu tinha um problema, fui na igreja, meu problema foi resolvido, não preciso mais ir na igreja. Então, essas pessoas não querem entregar o seu caminho, não querem entregar a sua vida ao Senhor, por isso agem dessa maneira, entregam apenas os seus problemas ao Senhor. Na teoria, entregar o teu caminho ao Senhor parece fácil, mas na prática é muito difícil. Na prática é muito difícil. Sabe por quê? Porque nós gostamos de ter o controle das situações das nossas vidas nas nossas mãos. É ou não é? Nós gostamos de ter o controle da situação, das situações que estão em torno de nós. Nós gostamos de ter tudo isso nas nossas mãos, no nosso controle. Se você perde o controle, você fica incomodado, você fica ansioso, porque aquela situação está fora do teu controle. É ou não é? Entregar o teu caminho, entregar a sua vida ao Senhor, é dizer para Deus: Senhor, eu abro mão da minha vida, eu abro mão dos meus sonhos, para que o Senhor faça da minha vida o que o Senhor quiser. Para que o Senhor realize os teus sonhos em mim. Não são os meus sonhos, são os teus sonhos, os sonhos de Deus em mim. Sabe, o controle da minha vida, ela deixa, quando eu faço isso, o controle da minha vida, ela deixa de estar nas minhas mãos, e passam a estar nas mãos de Deus. Isso é muito difícil, muito difícil, muito difícil. Isso é para poucos,
Isto é para poucos. Poucos fazem isso diante de Deus. Poucos abrem mão de suas vidas para Deus. Poucos entregam o seu caminho ao Senhor. Eu não estou falando de alguém que vai lá e aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, seu único suficiente Senhor e Salvador. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de entregar o seu caminho, entregar a sua vida. Não é mais você que controla a sua vida, é Deus que vai dirigir, Deus que vai conduzir a sua vida. Você está me entendendo? Amém? Isso é diferente de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. São coisas diferentes. Em João 14,6. João 14,6. Está na tela também ou não? João 14,6, Jesus diz: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz: eu sou o caminho. Jesus diz que Ele é o caminho, não há outro caminho, Ele é o único caminho. O único caminho. Se associarmos Salmo 37, 5, que nós lemos anteriormente, com João 14, 6, é mais ou menos isso aqui: entrega o teu caminho, entrega a tua vida ao Senhor. De que forma? Seguindo o único caminho, que é Jesus, sem o qual você não vai ver o Pai, sem o qual você não vai ao Pai. Está me entendendo? Saulo de Tarso, perseguidor e assassino de cristãos, estava a caminho pela estrada de Damasco, quando surge uma luz muito forte, ele cai do cavalo e fica cego, e ele escuta uma voz falando com ele: Saulo, Saulo, por quê? Me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, cego, ouvindo essa voz, pergunta: quem é o Senhor? E aí Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A partir dessa experiência, Saulo tem uma mudança radical na sua vida, radical. De perseguidor passa a ser perseguido, e se torna o maior missionário da história da igreja. Se a palavra de Deus chegou para nós nos nossos dias, aqui neste lugar, começou lá com Saulo. Ele conheceu o verdadeiro e único caminho, Jesus, e entregou o seu caminho, a sua vida ao Senhor. Amém? Até aqui nós falamos em entrega o teu caminho ao Senhor. Vocês conseguiram entender que entregar o teu caminho não é apenas aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, é deixar que Deus te direcione, que Deus te conduza, que Deus te mande para lá, ou te mande para cá, ou que faça isso, ou que faça aquilo, que você esteja no centro da vontade de Deus. Amém? Isso é o significado de entrega o teu caminho ao Senhor. É bem mais amplo do que muitas vezes nós pensamos, ou nós pensávamos.
Agora a gente está entendendo um pouco mais o significado mais amplo desta palavra, entrega o teu caminho. É mais ou menos aquilo que Paulo fez, que Saulo de Tarso fez, quando ele se entrega totalmente a Deus, a Jesus, e vive a sua vida. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É isso. Isso é entregar o seu caminho ao Senhor. Então até aqui nós falamos, entrega o teu caminho ao Senhor, mas a palavra tem uma continuação. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia nele, repita comigo, confia nele, confiança, Salmo 44, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Bem-aventurado, mais que feliz, é aquele homem que confia no Senhor. Quando temos a confiança em Deus, nós descansamos em Deus. Nós descansamos em Deus. Nunca me esqueço, quando a Nara pegou Covid, naquela época tenebrosa que nós passamos, quando a Nara pegou Covid, ela foi para a UTI, lá em Maceió, ela foi para a UTI. Eu fiquei uma semana com ela, acompanhando ela enquanto estava no quarto, e aí os médicos disseram, olha, tem que ir para a UTI. Tu não pode ficar mais aqui com ela. Ela tem que ficar sozinha. Aí eu fui para casa. Aí quando eu cheguei no meu apartamento lá, cheguei, abri a porta da sala, estava o meu sofá, naquela mesma hora eu entrei, dobrei o meu joelho e orei. Entreguei a vida da Nara nas mãos de Deus e descansei. Porque não adianta a gente orar com aquela sensação de que a tua oração não passou dessa altura, né? Só mexeu com a boca. Então, quando eu fui ali, eu orei, eu tive convicção de que Deus ia curá-la, Então, coloquei a vida dela na presença de Deus, confiei em Deus, e Deus deu a resposta. Amém? Confiar é andar por fé. Um exemplo disso é Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. Um homem velho, Deus chega para ele, olha, vem aqui, sai da tua tenda, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, vai para o lugar onde eu vou te mandar. E o que ele fez? Ele foi. Sem saber para onde estava indo, mas ele foi. Depois, num certo momento, Deus diz para ele, olha, está vendo as estrelas do céu? Conta a areia do mar, conta. Não tem como contar, pois é, assim será a tua posteridade. Eles já eram um homem e Sara mulher velha, eles já eram velhos. Aí fica, como a minha posteridade vai chegar a isso? Como? Ele teve um filho, um único filho, quer dizer, ele teve mais filho, mas o filho da promessa, o único filho, né? Isaac. Ismael não era o filho da promessa, ele teve Isaac, que era o filho da promessa.
E de repente Deus chega e diz: olha, vem aqui para o Monte Carmelo, traz Isaque, um cutelo, e me oferece ele em sacrifício. Complicado, né? Filho da promessa, e Deus pedindo em sacrifício. Por acaso, em algum momento ele questionou? Em nenhum momento. Se você ler a Bíblia, você não vai ver ele questionar a Deus em nenhum momento. Simplesmente pegou Isaque, pegou o menino, pegou tudo que precisava, a lenha, o cutelo, e na hora do sacrifício, para aí, não precisa, ali está o cordeiro. Então, amados, a fé. Isaque tinha tanta fé que, caso fosse sacrificado, ele sabia que Deus ia ressuscitá-lo. Deus sabia. Abraão sabia. Ele não viu a sua promessa ser realizada, mas hoje nós estamos aqui. Nós somos consequências dessa promessa que Deus fez a Abraão. Nós somos consequências. Então, isso é confiar. Confiar na palavra de Deus. Quantos aqui já receberam uma palavra de Deus, tem uma promessa de Deus para a sua vida? Quantos? Confia. Confia. Uma vez, um reencontro. Quem é que já passou pelo reencontro? Tem um encontro e o reencontro. Um reencontro. Uma irmã de Santa Maria, a gente estava sendo ministrado, e uma irmã de Santa Maria chegou e disse para mim: eu vi asas nos teus pés. Eu vi asas nos teus pés, tu não vai ficar aqui. Para onde tu vai, eu não sei. Faz 9 anos que eu estou em Maceió. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Aqueles que têm uma palavra de Deus, que está guardada no seu coração, confia. Confia. Porque se Deus te deu uma promessa, Ele é fiel para completá-la. Amém? Glórias a Deus. Em Jeremias 17, 5, diz assim: maldito o homem que confia no homem. Vamos entender um pouquinho. Por que isso? Porque o homem é falho, o homem é pecador. Quando eu confio mais nos homens do que em Deus, eu estou cometendo um erro. Então, não estou dizendo que você não possa confiar em pessoas confiáveis, não é isso que eu quero dizer, mas eu quero dizer que a tua confiança não pode estar acima no homem do que a confiança em Deus. Amém? Me entenderam? Então, muitas pessoas abandonam o caminho de Deus porque não confiaram em Deus, não andaram por fé, e aí acabam se desviando. Confiar em Deus é comportamento. Confiar em Deus é ter disciplina. E eu preciso confiar em Deus todos os dias. Todos os dias. E Deus fará prova disso. E Deus fará prova. O que eu quero dizer? Que confiar em Deus é comportamento, é disciplina. O que eu quero dizer com isso?
Veja, é quando você tem lá dentro do seu coração e diz assim para si mesmo: eu confio em Deus. Quer chova, quer faça sol, seja qual for a situação, eu confio em Deus. Parece que está dando tudo errado, nada daquilo que você esperava está acontecendo na sua vida, parece que tudo dá ao contrário. Você confia em Deus? Persevere na tua confiança, guarde a tua confiança no teu coração, e coloca isso em prática. Por isso que eu digo, é disciplina. Se eu confio, não tenho dúvida nenhuma, não vou vacilar. É isso que eu quero dizer. Confiar em Deus é comportamento, é disciplina, é não abrir mão da tua confiança. Amém? E como eu disse, Deus fará prova. Eu confio em Deus, aí surge uma situação adversa, e aí você vacila. Isso é confiar? Isso é confiar? Não, isso não é confiar. Por isso que eu disse, Deus fará prova, porque se você perseverar na adversidade, se você for confiante, for convicto, você passará pela prova e será aprovado. Amém? Confiar em Deus, quando tudo está bem, quando tudo está certinho, quando tudo, né, como nós gostaríamos que estivesse. Confiar em Deus dessa forma é fácil, é muito fácil. Mas confiar em Deus, quando as coisas não estão bem, quando as coisas não andam de acordo como eu gostaria que andasse, quando parece que tudo dá errado, aí é difícil, não é? É difícil confiar. Aí é difícil confiar. E eu quero dizer para vocês que confiar independe das circunstâncias. Independe das circunstâncias. Você precisa confiar em Deus sempre. Sempre. Quem é que conhece o André Barbosa aí? Todos conhecem? Eu nunca me esqueço de um testemunho, eu acho que isso aí já faz... Quanto tempo que o André esteve lá fazendo aquele curso lá em Minas Gerais, lá? Acho, faz uns 15 anos, mais uns 20 anos. O André Barbosa, ele teve um período, pena que ele não está aqui, eu queria que ele ouvisse aqui, está lá na base lá da Coab, né? Queria que ele ouvisse isso aqui, porque eu já citei isso aqui em algumas pregações minhas, porque me marcou muito. Ele vivia aqui, tudo direitinho, aí ele abriu mão de tudo que ele tinha aqui e foi para Minas Gerais para fazer um seminário lá, ele e a Paula. E ele estava lá, muito bem, fazendo seminário lá da Lagoinha lá, né? De repente a Paula ficou doente, e ela teve que ser hospitalizada, e ela não estava muito bem. O André poderia muito bem chegar na presença de Deus e dizer: olha Deus, eu estou aqui para te servir, estou aqui fazendo um curso, um seminário, e agora minha mulher está mal no hospital, só nós dois, não tem nenhum parente por perto, só nós aqui. Que situação, podia estar murmurando diante de Deus, né?
Sabe o que ele fez? Nunca me esqueci disso. Ele é ministro de louvor, pegou o violãozinho dele, foi para debaixo de uma árvore, começou a tocar e começou a louvar a Deus, glorificando a Deus. Em momento algum, o André se queixou, o André murmurou, ele confiou em Deus, ele adorou a Deus, num momento muito difícil na vida dele, em que ele estava num lugar completamente sozinho, com a esposa doente, hospitalizada. Confiou em Deus. Dali em diante, a Paula foi se recuperando, ficou boa, graças a Deus. Mas esse aqui é um exemplo que eu sempre gosto de trazer, porque é um exemplo que nós temos em que as circunstâncias eram completamente adversas. Completamente adversas. Então eu estou trazendo um exemplo prático, que aconteceu no nosso meio. Isso aconteceu já com muita gente, com muitos irmãos, acredito. É jamais perder a confiança em Deus. Jamais perder a confiança em Deus. Amém? Voltando para Salmo 37:5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Veja, a gente pegou apenas um texto curto, né? Olha o que a gente pode meditar em cima desse texto. A gente meditar, entregar o caminho ao Senhor, o significado disso, confiar nele, e agora, e o mais Ele fará. Repita comigo: e o mais Ele fará. Filipenses capítulo 1, verso 6. Diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Se você entregar o teu caminho, a tua vida ao Senhor, confiar nele, é consequência. O mais Ele fará. O mais Ele fará. Ele completará a boa obra que começou em ti. Amém? A obra de Deus não é por metades. A obra de Deus, ela é completa. Eu vou pedir para que o Ministério de Louvor possa subir aqui, para a gente adiantar o tempo. Eu sei que vai ficar ruim lá eu gosto de caminhar no corredor. Eu tenho essa mania, sempre tive essa mania, eu gosto de caminhar, ficar pertinho de vocês. Sabe, amados, esta palavra parece uma palavra simples, mas quando nós começamos a meditar realmente no significado dela, compreender o que ela quer trazer, o que ela quer dizer para as nossas vidas,
ela pode mudar as nossas vidas. Ela pode mudar. Porque quando a palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, ela não está simplesmente falando vem aqui e aceite Jesus como teu Senhor e Salvador. Isso é bom, claro que é, mas isso não é tudo. Deus quer mais de ti, quer mais de mim, quer mais de nós. Ele não quer apenas que tu um dia chegue e confesse Ele como Senhor e Salvador, Ele quer a tua vida. Ele está dizendo, ei, coloca a tua vida aqui, ó, na minha mão. Deixa eu cuidar de ti, deixa eu te conduzir, deixa eu te guiar. Deixa eu te levar para onde eu quero levar. Deixa eu fazer contigo aquilo que eu quero fazer. Você está entendendo o significado disso? É isso que Deus quer fazer na tua vida. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Às vezes nós temos uma rotina, um dia a dia, que nos leva para lá, nos leva para cá, e a gente anda para um lado, anda para o outro, e nós não conseguimos parar para ouvir Deus. E Deus quer falar contigo nessa noite. Ele está dizendo para ti, ei, entrega a tua vida para mim. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega, abre mão. Eu sei que tu está vivendo numa boa, tu está lá com as tuas coisas, com os teus negócios, ok, que bom, mas eu tenho muito mais para ti. Eu tenho coisas fantásticas para fazer na tua vida e através da tua vida. É isso que eu quero que você saia nessa noite, com essa palavra ardendo no teu coração, com esta palavra mexendo no teu espírito, o Espírito Santo falando, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a tua vontade para a minha vida? Para onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer? É com essa disposição. É com essa disposição. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. É tão bom dizer confia nele. Mas como é difícil. Como é difícil. Quando tudo dá errado. Quando tudo dá errado. Como é difícil confiar em Deus. Deus permite, claro que Ele permite que muitas coisas aconteçam, justamente para você confiar no momento mais difícil da tua vida. Confia nele. Confiança. E o mais Ele fará. É consequência de tudo isso. É você ver as coisas que Deus sonhou para ti. É você ver aquilo que Deus planejou para ti. É ver acontecer. É ver as coisas se realizarem. É consequência. É consequência. Gostaria que você ficasse de pé. O ministério
o ministério vai estar ali trazendo um cântico, e deixa o Espírito Santo falar com você. Essa palavra, deixa o Espírito Santo falar. Talvez você tenha algumas coisas que Deus um dia falou contigo, mas está lá escondidinho, guardadinho. Talvez este seja um momento de você conversar com Deus e perguntar: tá bom, Senhor? Tá bom, Senhor? Eu me entrego totalmente a Ti. Faça o que o Senhor quer fazer. Amém. Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Minha fonte é teu amor, minha colheita é teu amor.
minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Alô? Sabe, esta é uma noite de renovação. Renovação de um chamado, de uma promessa de Deus. Esta é uma noite de entregar o teu caminho, a tua vida ao Senhor e dizer sim para Deus, no sentido de: Deus, conduza a minha vida, conduza a minha vida, faz da minha vida aquilo que te aprouver. Esta é uma noite de dizer para Deus: tantas vezes eu murmurei, tantas vezes eu me queixei, mas eu quero dizer que ao Senhor que esta é uma noite em que eu vou declarar que eu confio no Senhor, que eu confio no Senhor. Eu quero te fazer um convite. Se Deus tocou no teu coração nesse sentido, vem aqui na frente que eu quero orar com você. Uma renovação, uma restauração em áreas da tua vida, uma determinação de confiança em Deus. Se você quer vir, venha, eu quero orar com você. O ministério vai tocar mais um cântico e a gente vai orar depois, em nome de Jesus. Orexeri canta larai, orexeri akelere manastres, ukararamashiria lerema, sorena karara shiria telere, surikana narabashiria leremai. Santo é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, a obra é tua. Toca, Senhor, toca, Deus, toca, Deus. Neste lugar, tu és real. Deus está falando com muitos nesta noite. Vou me entregar total. Talvez você tenha dito para Deus: Deus, eu vou até aqui. Você limitou Deus na sua vida. Teu toque, Só que Deus quer muito mais de ti.
Deus tem coisas para ti, depende das tuas decisões. Eu posso Depende de você se abrir completamente para Deus entender. e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, me inclinarás. Deus tem tantas coisas para a tua vida. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluias. Aleluias. Pai, aqui estão teus filhos, aqui estão tuas filhas, com algo no coração, dizendo ao Senhor: Pai, muitas vezes eu coloquei obstáculos, muitas vezes eu coloquei barreiras. Este é o momento de remover estas barreiras, estes obstáculos. Em nome de Jesus, eu abro completamente meu coração, entrego minha vida e o meu caminho ao Senhor, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser fazer da minha vida e através da minha vida. Aqui estão teus filhos e tuas filhas, declarando isto ao Senhor. Aqui estão teus filhos e tuas filhas abrindo, rasgando seu coração ao Senhor, trazendo uma renovação nas suas vidas, uma entrega acompanhada com a confiança depositada no Senhor. Uma confiança que independe das circunstâncias, uma confiança que independe das situações, mas certos de que o objetivo será alcançado em Deus. Aqui estão teus filhos e tuas filhas, colocando tudo isso diante do Senhor. E a tua palavra diz: aquele que confia no Senhor, aquele que entrega o seu caminho ao Senhor e que confia no Senhor, tudo mais o Senhor fará. Essa é uma promessa de que aquele que entrega e aquele que confia, o Senhor fará. O Senhor fará. O Senhor fará. O Senhor fará. Nós já podemos ver pelos olhos da fé coisas tremendas sendo feitas através das vidas desses irmãos, vidas sendo alcançadas através da vida deles, a obra do Senhor sendo estabelecida em locais que talvez jamais tivessem sido pensados. O Senhor estará usando a vida deles para que a tua obra seja manifesta, e o mais o Senhor fará, e o Senhor fará, e o Senhor já está fazendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Brilhar
diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluias. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigado, Pai, pela tua palavra, Deus, que foi derramada, Pai, aos nossos corações, Deus. E como aqui foi dito, Senhor Deus, uma noite de renovo, Pai, uma noite de renovação, Senhor. Senhor Deus, tudo aquilo, Deus, que estava, Deus, desgastado, tudo aquilo, Deus, que estava, Senhor, quebrado, tudo aquilo que estava envelhecido, Deus, nós cremos, ó Pai, que nessa noite, Senhor Deus, passou, ó Deus, por uma transformação, Pai, de renovação, Senhor. Pai, cada homem, mulher, cada vida, Deus, que se achegou aqui à frente, Pai, entregando suas vidas confiantemente a Ti, Senhor, que esta palavra que foi ministrada seja selada em seus corações. Nós oramos, Senhor Deus, para que não se perca, Senhor, para que essa semente, Deus, que foi semeada, Senhor, ela, Senhor Deus, não venha, Senhor, a se perder, ó Deus, no meio do caminho, mas sim, Deus, que ela venha gerar frutos e que ela venha multiplicar, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós abençoamos, ó Pai, a tua igreja, Pai, abençoamos esta casa, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, ó Pai, te pedimos, Senhor, nos dê uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso, Deus, para todos, ó Deus, e que nós venhamos a ter, ó Pai, uma noite, Senhor Deus, um bom retorno, Senhor Jesus, aos nossos lares, ó Pai. Deus nos guarda, Pai, nos leva em segurança, para a honra e glória do teu nome, Deus. Nós te agradecemos e em teu nome, Pai, nós oramos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos. Abraça quem está ao teu lado, em nome de Jesus. Deseja a ele uma boa semana, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Vão com Deus, que Deus os leve em segurança, em nome de Jesus.